Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Carta à igreja em Tiatira. Esta é a quarta carta de Jesus Cristo a uma das igrejas na Ásia. Carta que, assim como as demais, revela particularidades da igreja e da relação de Jesus Cristo com ela. E essa é uma das coisas que temos observado nessas cartas. Cada carta é direcionada para uma igreja e cada igreja tem sua realidade. Há coisas semelhantes em todas elas, como a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, como a salvação aplicada por Ele, como a missão que toda igreja possui e tantas outras coisas que deve ser parte de toda a igreja local, como estas igrejas aqui. No entanto, cada uma também apresenta ou é apresentada por Jesus Cristo em sua carta alguns elogios e algumas críticas. Tiatira era uma cidade fortificada, localizada aproximadamente a 65 quilômetros de Pérgamo. Uma cidade que nós já consideramos a igreja anterior citada. Em 190, melhor dizendo, antes de Jesus Cristo, os romanos invadiram o vale e conquistaram a cidade. Tiatira ficava na rota do comércio entre Pérgamo e Sardes. Veja que essas cidades são próximas umas das outras, e todas elas aparecem no livro de Apocalipse, e de maneira especial nas cartas enviadas por Jesus Cristo. O comércio era valorizado nesta cidade, e Tiatira era então um centro comercial, e aí uma particularidade, controlado por sindicatos. Você acha que sindicato é coisa do nosso tempo? Já existia naquele tempo. Tiatira era uma cidade comercial controlada por sindicatos que estimulavam, olha que coisa, a adoração a Apolo e a Ártemis. Os membros dos sindicatos eram, de certa maneira, eu vou colocar de certa maneira para amenizar um pouco, obrigados a participar das festas religiosas, assim como também a comer nos seus templos e a praticar, inclusive, a promiscuidade sexual. E se você não participasse dessas coisas, como comerciante, não cumprisse essas regras, seria expulso do sindicato e perderia, talvez, se fosse o caso para alguns, seu emprego e seria condenado à pobreza naquela cidade. Tudo girava em torno desta realidade. E você já consegue imaginar, então, a dificuldade dos cristãos nesta cidade, não é? Pois bem, a igreja existia nesta cidade. Havia uma igreja ali. E ela lidava, assim como as demais, com oposição ferrenha por parte da sociedade. Normalmente a sociedade não é simpática à igreja. E para ser, de alguma forma, é preciso que o Senhor trabalhe, haja. Pois bem, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, enviou uma carta para esta igreja. Vamos ler a carta e depois ver o que podemos aprender desta carta. Eu vou ler aqui na minha versão. Verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. E aí ele declara o quê? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé,
o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei adoecer, e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometeram adultério, ou cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Pois bem, o que nós podemos aprender aqui? Vamos seguir o roteiro, a estrutura que temos considerado nestas cartas, porque o fato é que cada uma dessas cartas apresenta exatamente isto. A pessoa de Jesus Cristo se apresentando, no sentido daquilo que a igreja precisava, né, na sua época, um elogio, quando existisse elogio, ou razão para ser elogiada, uma crítica, uma reprimenda por parte do Senhor Jesus Cristo, se a igreja fosse alvo de algo assim, e então uma exortação e uma promessa. Todas as cartas seguem a mesma estrutura. Então a melhor maneira de considerar esta carta é seguir a estrutura da carta, daquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o elogio está no verso 19. Eu vou reler o verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Qual é o elogio para a igreja em Tiatira? Como que você resumiria este elogio? Se você falasse numa frase, o que Jesus Cristo elogiou a igreja em Tiatira? Como? Ok, tem fidelidade aqui, mas essa fidelidade é mostrada de que forma? Tiatira era uma igreja atuante, trabalhadora, uma igreja que servia, uma igreja em que as pessoas estavam envolvidas, uma igreja que, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo, demonstrava amor, fé e perseverança. E maravilhoso, não sei se você percebeu na leitura, mas maravilhoso é o elogio de Jesus Cristo, de que eles faziam no presente, lá no momento em que eles receberam a carta, mais do que no início de sua existência como igreja. Isso é impressionante. Isso nos desperta, ou deve nos despertar, para dois detalhes, e eu quero chamar a sua atenção para isso. O primeiro detalhe é que esta igreja possuía características
elogiáveis que pertenciam às outras igrejas até aqui estudadas. E ainda também havia característica que faltava em outras igrejas, como o amor à igreja em Éfeso. Aliás, o contraste com a igreja em Éfeso merece consideração. Isso me chamou a atenção na leitura e no estudo dessa carta. Conforme eu fui entendendo o perfil desta igreja, parece que foi despertando em mim a lembrança do perfil da igreja em Éfeso, tanto do lado positivo como negativo. Veja, Tiatira demonstrava amor crescentemente, enquanto Éfeso, o que aconteceu? O que Éfeso abandonou? O primeiro amor, deixando a demonstração do amor em suas obras. Exatamente o oposto nós temos aqui. Agora, por outro lado, Éfeso não tolerava pessoas más. E Éfeso, isso fez parte do elogio de Jesus Cristo, era firme contra as tentativas de ensino herético e as práticas imorais, disciplinando as pessoas, disciplinando os nicolaítas. Enquanto Tiatira, e nós vamos considerar isso, era tolerante, permitindo tais práticas em seu meio. Então há um contraste aqui, quase que perfeito. Se pudéssemos unir as duas igrejas, Éfeso e Tiatira, formando uma, na expectativa de que prevalecesse aquilo que é virtuoso, positivo na vida desta igreja, teríamos talvez uma igreja perfeita, dentro do que pudesse ser, ou pudesse existir. Então este é um detalhe, esta igreja possuía características que pertenciam às demais igrejas também, que as outras igrejas foram elogiadas. Inclusive, ela tinha e foi elogiada por demonstrar características que faltava a outras igrejas. Agora, o outro detalhe é que a palavra de Jesus indica que suas obras elogiadas cresciam ao invés de estagnar. E seguindo na comparação com Éfeso, já citado, ela não abandonou o primeiro amor, deixando de agir com alegria e ânimo ao revelar gratidão em refletir ao próximo aquilo que recebia do Senhor. Se o Senhor expressasse a medição do amor e da fé em você hoje, deixa eu trazer isso para você, particularmente, e para nós, como igreja, ok? Se o Senhor expressasse a medição do amor e da fé, hoje, em comparação com o período de sua conversão, lembra do período de sua conversão? Seria crescente, recebendo elogio, ou você receberia reprimenda por ter esfriado o coração e aumentado o desânimo no servir? Pare para pensar. Só pense e tente responder entre você e o Senhor. Pare um pouquinho aí. Considere você, não fuja da consideração. Se o Senhor fizesse ou enviasse uma carta para você, e se o Senhor enviasse uma carta para a Igreja Batista em Rio Bonito, para falar do amor e da fé, você, a igreja, receberia elogio por manter o amor e a fé de maneira crescente, servindo hoje mais do que servia na época em que foi conduzido a Jesus Cristo, na sua conversão? Ou receberia reprimenda por ter esfriado o coração
e deixado de servir. Todas as forças opositoras à igreja, meu irmão, minha irmã, a começar por nossa natureza pecaminosa, porque quando a gente fala de força opositora, é comum, parece comum as pessoas imediatamente pensarem no diabo. E eu não estou tirando ele aqui da situação, ok? Ele representa, sim, ele está incluído nesse sistema existente, em que nós estamos inseridos também de um jeito ou de outro, que temos de lidar com isso, com a sociedade, com a vida aí fora, com tudo que existe, dentro e fora de nossa casa. Mas o fato é que nós não precisamos partir do diabo. Nós podemos partir de uma força opositora olhando para o nosso coração, olhando para a natureza que nós temos. Porque se existe uma força opositora em nós, opositora a Deus, ela nasce conosco. É assim que a Bíblia nos ensina. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos na iniquidade. Então, o pecado já nasce conosco. Nós já herdamos isso. Gostando ou não gostando, herdamos isso de Adão e de Eva. Então, todas as forças opositoras, a começar por nossa natureza, estrategicamente, tenta nos fazer desanimar. E como normalmente ela o faz? E eu quero chamar a sua atenção, eu vou aqui mencionar três formas comuns, que a nossa natureza, em sintonia com o sistema e com as forças espirituais do mal, mas a nossa natureza, três formas comuns que ela nos tenta a desanimar. Primeiro, tenta nos fazer olhar para as pessoas, ao invés de olhar para o Senhor. Ouviu o que eu disse? Tenta nos fazer olhar para as pessoas, ao invés de olhar para o Senhor. Isso já aconteceu com você? A gente começa, porque se nós olhamos para as pessoas, nós estamos fadados a ver, a perceber, a prestar atenção, a considerar ou a ser afetados por aquilo que é mal, por aquilo que é ruim, por aquilo que é pecaminoso. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. E por mais que nós olhemos para alguém, num relacionamento limitado que temos com este alguém, neste olhar achemos que a pessoa é perfeita, ela não é. E só tem um jeito da gente achar que alguém é perfeito: não ter um relacionamento íntimo. Se você acha que alguém é perfeito, vá conviver com a pessoa. Ensinando aos seminaristas, ensinando àqueles que estão estudando visando o ministério pastoral, é uma das coisas que nós chamamos a atenção deles. Você, como pastor, de vez em quando necessário, ou algumas vezes mesmo, você tem que planejar isso quando estiver falando à igreja, quando estiver falando a casais, e etc. É bom você chamar a atenção para a realidade de que aquilo que você está ensinando é algo que diz respeito também a você, que você está lutando para viver aquilo. Porque as pessoas vão sempre ouvir você falando certo. O pastor vai para o púlpito e ele sobe ali, ou ele vai lá na estante, e ele sempre fala o que é perfeito. Nossa, e as pessoas começam a ouvir dia após dia, e meses após meses, e anos após anos, e falam: é perfeito. Né, Maurício? Mas nós, assim como para quem falamos, tudo aquilo que pregamos e falamos também tem direcionamento para a nossa vida, porque também somos imperfeitos. E precisamos da graça do Senhor e da disciplina espiritual para crescer, para ser aperfeiçoado na nossa vida.
Então a nossa natureza, ela tenta nos desanimar fazendo olhar para as pessoas, ao invés de olhar para o Senhor. Nós adoramos ao Senhor como igreja. Nós servimos ao Senhor. E veja que essa mesma fórmula, ensinada nas Escrituras, serve para a igreja, na igreja, e serve para a igreja, que sou eu e você, aonde estivermos, a começar em nossa casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no relacionamento entre irmãos. Quer dizer, a fórmula é a mesma. Submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Ame a sua esposa como o Senhor amou. Honre a seus pais e sua mãe, a seu pai e a sua mãe. Forme o seu filho no temor do Senhor. E quer dizer, eu estou aqui trazendo a lembrança de alguns versos para mostrar a fórmula que o Senhor nos ensina, até fora do contexto da igreja, na família. Ele nos estimula a olhar para o Senhor e a fazer o que deve ser feito pelo Senhor, para o Senhor, e não dependendo do merecimento das pessoas. Quando nós nos deixamos levar, olhando para as pessoas, nós nos tornamos escravos das pessoas, nós nos tornamos escravos das situações. E o que vai determinar se agimos ou não agimos, se servimos ou não servimos, se temos alegria ou não, é o contentamento e o merecimento para com as outras pessoas. Percebe como nós somos escravizados na relação com as pessoas? Nós temos que fazer por causa do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. E quando o nosso foco está no Senhor, independente do merecimento das pessoas, nós sempre buscaremos fazer o melhor possível, porque nós estamos fazendo para aquele que sempre merece a nossa adoração. Mas a nossa natureza tenta nos desanimar fazendo isso. Olhe para as pessoas e não para o Senhor. Em segundo lugar, uma segunda forma, ela tenta nos fazer valorizar, priorizar coisas importantes, mas não fundamentais. Dinheiro e com ele posses, diversões, prazeres, aposentadoria, descanso. Veja o que eu disse, coisas importantes, mas não fundamentais. E com isso perdemos o foco no Senhor e em sua igreja, incluindo a missão que temos. Essa é outra forma de nos fazer desanimar. Colocar os nossos olhos naquilo que é importante, mas não é fundamental. Não deve ser prioridade para a nossa vida. E aí nós nos perdemos no meio do caminho. Porque começamos a agir como qualquer pessoa faz, incluindo aqueles que não são do Senhor. Porque eles vão seguir o mesmo roteiro. Eles também vão colocar os seus olhos em coisas importantes, mas não fundamentais. E em terceiro lugar, a nossa natureza tenta nos fazer assumir a nós mesmos como referencial. A nossa participação como igreja passa a depender do quanto as pessoas concordarão conosco e do quanto seremos satisfeitos na igreja. Entende? O nosso encaixe na igreja, quando nós passamos a olhar dessa forma, isso é uma armadilha. É uma armadilha de nossa natureza. O nosso encaixe na igreja passa a depender disso. Se nós achamos que as pessoas olham para nós e nos valorizam, se elas consideram que nós falamos, se aquilo que é feito me satisfaz, é do jeito que eu gosto, ou se não, e assim por diante.
E aí o encaixe depende disso. E quando o encaixe depende disso, é porque nós nos colocamos no centro. Como se todo mundo tivesse que viver à mercê de nos agradar. E aí nós nos desanimamos. Estamos destinados ao desânimo e, consequentemente, ao fracasso, ao esfriamento do nosso coração. Tudo isso serve para tirar o nosso foco do Senhor da igreja e a viver a igreja como uma das áreas de nossa vida. A parte religiosa de nossa vida, para a qual dedicamos algumas horas da semana, especialmente pensando em atividades, não em relacionamento e não em estilo de vida, mas em atividade. Pois bem, a igreja em Tiatira foi elogiada pelo Senhor da igreja, aquele que anda no meio da igreja, que supervisiona a igreja, que conhece a igreja. Ela foi elogiada por manter-se perseverante no amor, na fé, servindo crescentemente, servindo ainda mais. Isso mostra que Tiatira, nesse sentido, era uma igreja admirável. Admirável. É o tipo daquela igreja que, se você chegasse, ou qualquer pessoa que chegasse no meio dela, imediatamente sentiria esta realidade ao perceber as pessoas alegres e envolvidas, participantes de tudo. Mas veja, não participantes porque estão viciadas em atividades, mas participantes por privilegiar o amor, e o Senhor. Mas, como no caso da maioria das igrejas aqui, em Apocalipse, a carta não termina no elogio. O que é uma pena, porque seria um elogio fantástico, e que nós devemos aplicar para a nossa vida. Aliás, não é nem a maior parte da carta, é um versículo somente. Aí, nós temos 1, 2, 3, 4 versículos para a reprimenda e a exortação. Então vamos lá, a reprimenda e a exortação vai dos versos 20 ao verso 25. A reprimenda do verso 20 ao 23, a exortação do verso 24 e 25. Tiatira era uma igreja tolerante, uma igreja não disciplinadora. Verso 20: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel é um nome famoso na história bíblica, não é? O nome que se tornou referência para aquilo que é errado na prática da adoração. Quem foi Jezabel no Antigo Testamento? A mulher de Acabe, a esposa do rei Acabe, que foi instigado por ela a adorar Baal e a deusa Aserá, e a construir um templo e poste ídolo. Eu quero levar você a recordar isso, sem desmarcar Apocalipse. Vá para 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 16. Eu quero ler alguns versos aqui. 1 Reis 16, versos 31 a 33. Depois eu vou para o capítulo 21, ler somente o verso 25. 1 Reis 16, 31 a 33. Diz assim: Acabe considerou que não teria qualquer importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pior. Casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios,
e passou a devotar seu culto ao deus Baal. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal, que também construíra em Samaria. Em seguida mandou fazer um poste sagrado, de maneira que Acabe cometeu tantos atos abomináveis, que conseguiu provocar a ira do Senhor, o Senhor Deus de Israel, muito mais do que todos os reis de Israel que o precederam. Percebe? Ele foi influenciado por esta mulher. Isso não tira a sua culpa, e Deus não tirou de forma nenhuma. Era responsabilidade dele, independente da influência, porque nós somos influenciados mesmo. Mas agimos conscientemente, e Acabe agiu conscientemente, e por isso era e fora responsável por seus atos. Agora, veja o capítulo 21, verso 25 somente. Diz assim: assim jamais houve alguém de caráter semelhante ao de Acabe, que foi capaz de se vender para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Essa era Jezabel. Teve uma morte terrível, não vou mencionar mais do que isso, que fora prometido pelo Senhor. A mulher em Tiatira, voltando para Apocalipse, a mulher citada em Tiatira é chamada pelo nome da esposa do rei de Acabe e se autodenominava profetisa, diz o texto. Era uma mulher influente na igreja, pois, como diz, ela ensinava. Alguns vão afirmar literalmente que ela era mestre, professora, porém de ensino enganoso e, consequentemente, desastroso para a igreja. Ela persuadia com seus ensinamentos pessoas a praticar, ouça, relações sexuais ilícitas nos templos pagãos e a comerem ali o alimento oferecido a um ídolo. Tudo aquilo que era abominável e rejeitado pelo Senhor. Tudo aquilo que a igreja do Senhor fugia, se distanciava, se diferenciava. Voltando-se para o Senhor, ela influenciou pessoas para isso. Que coisa terrível. E a pergunta que me vem à mente é: como que a igreja tolerava isso? Porque é claro no texto que todo mundo sabia. Não era algo escondido. Então, como que a igreja tolerava? E perceba, meus irmãos, à luz do que temos estudado até aqui, que tanto os seguidores de Balaão, na igreja em Pérgamo, já a igreja anterior, como os nicolaítas, combatidos na igreja em Éfeso e tolerados na igreja em Pérgamo, e essa mulher em Tiatira, ambos trilhavam o mesmo caminho. Ensino herético, prática de imoralidade e vestígios de paganismo, buscando viver em sintonia com a sociedade pagã e ainda manter-se como igreja. O Senhor abomina essa disposição. Ele não aceita isso. Olha o verso 21. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Esse verso dá a entender que o Senhor a advertiu, assim como aos seus seguidores, por tempo considerável. Não era a primeira vez que o Senhor estava falando com ela. E o Senhor o fez através da advertência de pessoas fiéis. Talvez, eu estou aqui dizendo talvez, o próprio João, que estava preso em Patmos, na ilha de Patmos, e que redigiu esta carta para enviar para esta igreja, a tenha advertido durante esse período que o Senhor concedeu a ela, disse ter concedido. No entanto, o texto diz que tudo foi
desconsiderado. Ela não deu ouvidos ao Senhor. Qual seria o resultado, então, da ação do Senhor? Pois bem, está nos versos seguintes, versos 22 e 23. Portanto, eis que a farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e, portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Qual será a ação do Senhor? Qual seria a ação do Senhor? O Senhor a faria sofrer. Como resultado do seu juízo. O Senhor lançaria aflição sobre aqueles que com ela adulteraram, a menos que se arrependessem. Ainda haveria tempo para esses se arrependerem. Não mais para ela, mas para essas pessoas. O Senhor mataria seus seguidores. E assim, não somente a igreja em Tiatira, isso é interessante no texto, mas todas as igrejas, é a afirmação do Senhor, todas as igrejas saberiam que o Senhor é aquele que julga e aplica o castigo. Sabe quando o Senhor o fez com Ananias e Safira? E que toda a igreja soube acerca daquilo? O Senhor faria com esta mulher e com os seus seguidores, e todas as igrejas saberiam que Ele é o Senhor, que conhece, que julga e que aplica o castigo. Isso me traz à mente alguns textos, mas eu quero destacar Gálatas 6:7. Lembra? Não vos enganeis. De Deus não se zomba, porque Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também ele colherá. Ele ceifará. O Senhor é aquele que sonda o interior. Deixe-me destacar isso que está na carta, trazendo para mim, para você, para nós como igreja. O Senhor é aquele que sonda o interior. As pessoas não conhecem a gente. Passam a conhecer gradativamente conforme temos intimidade, como eu disse no início. Conforme vamos convivendo. E aí vamos percebendo as coisas. E mesmo assim, temos dificuldade, temos falhas nas nossas leituras acerca das pessoas. Às vezes, olhamos alguém, vemos a sua reação, percebemos o olhar, uma reação aqui, uma outra ali, uma palavra aqui, um tom ali. E a gente começa a ter uma leitura da pessoa e começa então a fazer uma imagem da pessoa. Às vezes acertamos, às vezes nem tanto, às vezes erramos completamente. Mas o Senhor conhece perfeitamente. Eu quero ler para vocês um texto, e aí eu quero que vocês ouçam o texto. Você conhece, não precisa abrir o texto, só ouça. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. E eu vou continuar a leitura, mas deixa-me fazer uma ligação com o texto que nós estamos considerando em Tiatira, porque o Senhor diz, eu sou. E essa expressão é entendida por alguns, que ele está fazendo referência à sua eternidade. Eu sou, como o Senhor Jeová se apresentou a Moisés, e como aqui é mencionado pelo salmista Davi. Então ele diz, portanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente.
Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado, que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Salmo 139, versos de 1 a 7. Você pode enganar qualquer pessoa. Eu posso enganar qualquer pessoa. Mesmo que limitadamente, mas podemos. Podemos passar e fazemos isso. Nos esforçamos para passar uma imagem. A imagem que queremos que as pessoas tenham de nós. Não necessariamente a imagem que é real. Porque muitas vezes não gostamos de nós. E não gostamos daquelas partes que sabemos que são erradas, falhas, pecaminosas. E queremos balançar a cabeça como se isso não existisse. E realçar tudo aquilo que entendemos valer a pena, ser elogiável por parte das pessoas. E pegamos essas coisas, ou olhamos para alguém, ou para algum quadro, e nos agradamos daquilo, e tentamos então passar para os outros uma imagem nossa, a semelhança daquilo. Porque acreditamos que do jeito que nos agradou, então nós agradaríamos aos outros, e seríamos elogiados, aceitos, entre aspas, adorados. Nós podemos enganar as pessoas, mas não enganamos o Senhor. Porque foi Ele que nos criou. É Ele que nos sustenta. E Ele conhece as nossas entranhas. Completamente. As nossas intenções. Tudo aquilo que às vezes queremos esconder. Por isso o salmista diz: para onde eu fugirei da tua presença? Como fugir do Senhor? O Senhor é aquele que sonda o interior. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que faria. Ele conhecia a igreja, ele conhecia esta mulher, ele conhecia as pessoas que estavam pecando naquela igreja, seguindo os ensinamentos daquela mulher. E ele então exortou. E aí isso nos remete à exortação. Em primeiro lugar, Jesus Cristo se apresentou para esta igreja como juiz, aquele que discerne e disciplina. Verso 18, assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Ele se revela com o perfil que atenderia o problema, o pecado da igreja em Tiatira. Ele seria o modelo para aquela igreja. E perceba que no final da carta, na sua promessa, ele incluirá aquele que é igreja, como parte de sua autoridade, como parte de seu governo, mostrando que essa realidade representativa deveria ser uma realidade já nessa vida. Quer dizer, a igreja de hoje, a igreja vivendo, deveria representar o Senhor, Jesus Cristo. O mundo aí fora, as pessoas com quem você convive, as pessoas que estão, os seus vizinhos, aqueles que estão na sua casa, aqueles que estão contigo na escola, na faculdade, no trabalho ou em qualquer lugar, não podem ver a pessoa de Jesus Cristo como os discípulos viram na época de sua encarnação, na época de seu ministério. Mas eles veem e podem ver Cristo através da igreja. Por isso que Jesus Cristo disse que a missão da igreja seria formar discípulos. Pessoas como Jesus Cristo. Pessoas parecidas com Ele. Porque é assim que as pessoas veriam a Jesus Cristo no nosso tempo, em nossos dias. Jesus Cristo diz que a igreja deveria manter-se firmada no que já alcançara. Olha os versos 24 e 25. Todavia,
aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher. Ele está falando para os fiéis. E não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás. Afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Eles deveriam manter-se firmado naquilo que eles já alcançaram. Lembre-se, era uma igreja que servia ao Senhor de forma crescente, revelando amor e fé. O problema com ela é que tolerava algumas pessoas com ensinos errados e que influenciavam outros a seguir tais ensinos errados. E ela não podia tolerar. Ela não deveria. Assim como já vimos em Pérgamo e vamos ver em outras igrejas, ela deveria manifestar a disciplina do Senhor, porque a disciplina é dele. Então ela deveria afastar essas pessoas do seu meio. Qual é a promessa? Jesus Cristo termina a carta com uma promessa. Versos 26 ao início do 28. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Então a promessa para a igreja em Tiatira, para aqueles que chegassem e fossem fiéis ao Senhor, aqueles que vencessem, eles teriam autoridade sobre as nações. Mas não nesse tempo. Não saia por aí dizendo, colocando a mão para cima na rua e falando, eu tenho autoridade sobre as nações. Que São Paulo seja... Não, isso não é para esse tempo. Isso é no tempo do reinado do Senhor. Quando o Senhor voltar e reinar literalmente sobre a terra, nós reinaremos com Ele. Essa é a ideia. E essas palavras de Jesus Cristo aqui nos remetem a alguns textos. Eu não vou ler todos esses textos, como por exemplo Salmo 2, versos 8 e 9. Eu quero ler somente um. 1 Coríntios 6, 2. Só um no Novo Testamento. Para realçar isso. Diz assim: ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo, e se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Isso é uma crítica de Paulo à igreja em Corinto, que estava tendo problemas entre os irmãos, entre seus membros, e esses problemas, ao invés de serem resolvidos na igreja, pela própria igreja, pela autoridade da igreja na igreja, ou pela autoridade de Cristo na igreja, um estava levando o outro para os tribunais na sociedade. Levando para fora da igreja, causando escândalo. O irmão processando o outro. E aí Paulo chama a atenção, dizendo, vocês não sabem que os santos julgarão o mundo? Por que vocês não exercitam esta realidade entre vocês? No meio de vocês. Os santos participarão do reinado do Senhor sobre a terra. Mas a segunda parte da promessa está no final do verso 28. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Esse termo é aplicado pelo próprio Senhor a Ele mesmo, em Apocalipse 22, olhe lá. Apocalipse 22, verso 16. Apocalipse 22, já no final do livro de Apocalipse, ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Então, parece que Jesus está enfatizando a proximidade e participação da igreja com o seu Senhor, o que redundará em ser agraciado pelo esplendor do Rei.
tornando-se também luz como seu Senhor. O próprio Senhor lhe será próximo. Eu lhe darei a minha proximidade. E vocês resplandecerão, refletirão a minha luz. É o que o Senhor Jesus Cristo disse para a igreja em Tiatira. Esta é a promessa para quem vencer. E a carta é encerrada com a chamada já conhecida, voltada para todas as igrejas. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvidos? Nós estamos estudando as cartas de Jesus Cristo a igrejas reais. Cada igreja com sua realidade. E podemos e devemos aplicar tudo o que aprendemos dessas cartas na relação de Jesus Cristo com a sua igreja para a nossa realidade. Não foi à toa que Jesus Cristo enviou e registrou essas cartas, assim como não foi à toa que ele registrou as cartas dos apóstolos à igreja em Roma, a igreja em Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja na Galácia e assim por diante. Tudo isso é para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Mas para isso fazer sentido, nós temos que ouvir, compreender e aplicar à nossa vida.